Olá! O inverno chegou e muitas pessoas me perguntam: Lúcia, o que plantar nessa estação? E nesse vídeo eu vou te mostrar as top 10 de hortaliças que você deve plantar no inverno. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. O inverno acontece de uma maneira bem diferente no Brasil, já que somos um país continental. Por exemplo, no sul tem até geada, o frio é mais intenso. Já no sudeste, o nosso inverno é bem seco. Ou seja, sempre é bom pegar referências regionais para você ter a melhor espécie. Mesmo assim, selecionei 10 espécies que podem ser plantadas em todo o território brasileiro. Vamos lá na lista? Anota aí! Começaremos com as espécies de folha, hortaliças folhosas ou hortaliças de folha. E para começar, a alface é uma hortaliça muito presente nas nossas mesas. E a alface de todos os tipos podem ser semeadas nessa estação. Algumas empresas, inclusive, selecionam sementes específicas para o inverno, mas de uma maneira geral, dá para plantar alface. E venha ver que lindas mudas temos na nossa jardineira. Essa hortaliça é indicada a fazer sementeira e depois que a planta tem 2 folhinhas, a gente transfere para o local definitivo, porque a sementeira a gente consegue lidar melhor aí com a questão de umidade e luminosidade. Quando ela tinha 2 parzinhos de folha definitivo, trouxemos para a jardineira. E ela já vai crescendo, tanto a verde quanto essa variedade arroxeada. Segunda espécie muito cultivada é a couve. Nós temos também diversas variedades de couve. Você tanto pode plantar a muda, fazendo estaquia, ou pegando aquelas mudas que nascem na planta mãe, como colocar sementes para germinar nessa época. A couve é uma planta muito rica em ferro e também muito utilizada de diversas maneiras, principalmente em refogados na nossa culinária. Terceira planta, repolho. Também é ótimo para ser plantado nessa época. E o repolho principalmente é plantado por sementes. A quarta e que cresce muito rápido são as rúculas. Você tanto pode fazer os microverdes ao longo do ano todinho, quanto plantar nessa época. A gente colhe quase em torno aí de 1 mês, no máximo 2, dependendo da região que você estiver. Sobre colheita, gente, varia de planta para planta. Em média, a gente vai ter plantas mais rápidas, hortaliças mais rápidas, que em torno aí de 30 dias está a ponto de colheita, como também aquelas que demoram mais, lá por uns 90 dias, 120 dias. Mas vamos colocar em média aí 60 a 120 dias para a maioria das espécies que estou citando. E agora vamos para as espécies de hortaliças cultivadas pelas suas flores. A quinta espécie é da família das couves também, são os brócolis. Ótima planta para ser semeada nessa época. É muito importante a gente observar quando comprar sementinhas das empresas que dispõem essas sementes, que selecionam essas sementes, observar a época de plantio. Algumas são para o ano todo, outras para o clima ameno, como é o caso do inverno, e já tem algumas que precisam ser semeadas no clima quente. O brócolis é de clima ameno. E sua irmã é a sexta espécie escolhida. A couve-flor também é ótima hortaliça para a gente semear nessa época ou plantar suas mudas nessa época. Pegando um exemplo generalizado de hortaliças de fruto, as abóboras, abobrinhas e morangas são as 7ª a serem plantadas na nossa lista. É interessante observar que já são hortaliças grandes, que se espalham bastante, que precisam de grandes áreas para ser plantadas. Tanto as morangas quanto as abobrinhas e abóboras devem ser plantadas num local definitivo e um local com pelo menos 1,5 m para elas poderem se espalhar. São plantas tipo trepadeira. Se você tiver uma treliça, uma cerca por trás do canteiro, vai favorecer elas crescerem e a gente colher também no plano vertical. Agora vamos para aquelas que são cultivadas pelas batatas, pelos seus tubérculos. E para começar, o rabanete, que também aprecia ser semeado no clima ameno. É outra hortaliça de rápida produção. Germina muito rápido, em torno aí de 1 semana mais ou menos, e ela está pronta para colheita no máximo aí, dependendo do clima, em 40 a 50 dias. A 9ª espécie é a beterraba, que também é uma excelente hortaliça que a gente pode plantar ao ano todo, como também no inverno.
E a beterraba também é muito cultivada no microverde. A gente vai comer os seus brotinhos e não sua batata. E para fechar nossa lista, a gente escolheu uma erva, ou na verdade um tempero, a salsa ou salsinha, que inclusive as minhas estão dando semente, frutificando e liberando as sementes. Ou seja, ela está me indicando que está na hora de colocar para germinar. Salsinha tanto pode ser cultivada em vasos quanto jardineiras, quando a gente espalhar na horta. Bom, agora eu vou te dar algumas dicas para você saber como plantar. Como eu disse, a gente pode plantar tanto pelas sementes, a maioria dessas espécies são facilmente encontradas nas lojas em pacotinhos para a gente comprar a semente e plantar, quanto em alguns gardens e floriculturas as mudinhas. E se você optar em comprar por sementes, escolha boas sementes de bons produtores com boa validade. Observe se está na época certa de plantar, ok? E observe também nas instruções que as embalagens dão, se ela é de transplante, ou seja, plantio de sementeira, fazer uma sementeira separada, ou se ela é de plantio direto. Por exemplo, as batatas, as plantas que são maiores, em geral são indicadas a plantar diretamente no local, pois suas raízes já crescem mais profundas, plantando em sementeira, às vezes pode quebrar a raiz dela. Já as espécies menorzinhas, mais delicadas, são indicadas a fazer a sementeira, porque a gente pode proteger, às vezes colocando protegido do frio da noite ou colocando uma estufa, e a gente consegue controlar melhor o desenvolvimento dos primeiros dias da planta. Outra dica para sementes é observar o tamanho da planta. E você vai vir aqui, ó, de pertinho, eu vou comparar dois tamanhos de sementes que eu tenho aqui. Aqui a gente tem dois tipos de semente com tamanhos bem diferentes. A menorzinha é alface e a maior é capuchinha. Aquelas sementinhas menores, como a gente viu a de alface, elas são sementes que devem ser colocadas por cima da terra. No máximo, polvilhar um pouquinho de terra para tampar e cobrir as sementes. Já as sementes maiores, a gente tem que aprofundar na terra. Quanto maior a semente, mais profunda ela deve estar. No caso da capuchinha, é aconselhado colocar pelo menos 1 centímetro de terra cobrindo essa semente. E última informação sobre semente, é importante preparar um solo bem soltinho para fazer as sementeiras ou para plantar a sua sementinha. Se possível, peneire uma terra estercada para melhor desenvolvimento das primeiras raízes de sua plantinha. Mantenha boa umidade em um local ventilado, arejado, com boa claridade também. Se possível, 1 a 2 horas de sol por dia, ok? Agora, se você está plantando mudinhas, vale a pena também preparar uma terra bem estercada. Quando a gente coloca uma terra com esterco, como de minhoca ou composto orgânico, favorece a planta se desenvolver em um cultivo orgânico. Em média, eu gosto de indicar 2 partes de terra de jardim para 1 parte de composto orgânico ou esterco de gado. E se você puder, também peneira, vai favorecer o desenvolvimento da planta. As mudinhas já estão aptas a tomar mais sol. A grande maioria dessas hortaliças aprecia umas 4 horas de sol pelo menos por dia. E regas frequentes após o plantio, mantendo a terra levemente úmida. E aí, gostou de saber o que plantar e como plantar hortaliças no inverno? Tem alguma sugestão para dar a mais, para aumentar nossa lista? Vai, deixa seu comentário e compartilhe conosco. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, indique alguém a produzir sua própria horta. Dá para a gente ter muita coisa em vaso, até em apartamento, desde que tenha uma janela ensolarada. Muito obrigada por assistir, nos siga nas outras redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!